o ser humano, ele gosta de julgar, né? A mente tá cheia de julgamento, então ele prefere julgar você do que melhorar a própria vida. Obrigada por clicar nesse vídeo. Eu sou Graciela Lemes, professora na ciência do cérebro. Eu recuperei o meu cérebro afetado no acidente, para qual eu fiquei 24 dias em coma. E hoje eu vou contar pra você por que a gente julga tanto, né? Por que a mente tá sempre julgando? Uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente começa a prestar atenção à nossa mente, a gente começa a ver que ela tem ideias e conceitos sobre absolutamente tudo. E é um fluxo constante de julgamento, ela tá sempre julgando. Isso é bom, aquilo é ruim, eu quero que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça, aquilo é pior, aquilo é melhor. E é um fluxo constante de julgamento. E aí, muitas vezes, a gente não consegue perceber a realidade por causa de tantos julgamentos que a gente tem na mente. A princípio, quando eu comecei a ver a minha própria mente, porque eu era muito doida mesmo e desequilibrada, quando a gente passa a ver a mente, a gente tem mais liberdade de escolha frente às coisas que acontecem, e principalmente frente aos nossos pensamentos. Uma das coisas que mais fez diferença para mim foi o julgamento, porque normalmente a gente está sempre olhando para os outros, a gente está sempre julgando tudo. E a partir das coisas que a gente viveu. E aí a gente não consegue ter uma visão clara da realidade por causa de tanto julgamento na mente. A gente tem até uma área que chama os processamentos de cima para baixo, que eles guardam as coisas que aconteceram. Por exemplo, você tem que saber que uma cobra é uma cobra. Por quê? Porque aquilo vai te manter vivo da próxima vez que você vê a cobra. Então aquilo, por exemplo, sempre que você vê a flor, você nunca vê a flor como se fosse pela primeira vez. Você sempre vê uma flor como uma imagem prévia que você já tem de uma flor. Porque a gente tem esse processamento justamente, que faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência, para nos alertar que a gente tem que estar atento às coisas para nos manter vivos, né? Como nos primórdios da sociedade. Então a gente tem julgamento sobre absolutamente tudo na nossa vida. E principalmente a gente evoluiu, né? E aí hoje a gente não precisa se manter vivo o tempo todo. E aí a gente acostumou muito a julgar o outro. E uma coisa que eu percebi muito ao longo de todos esses anos, desde que eu descobri que eu não era meus pensamentos, foi em setembro de 2016, quando a gente julga o outro, principalmente maldade, coisas ruins, a gente julga e a gente destila os sentimentos ruins dentro do nosso próprio corpo. Por exemplo, quando alguém fala mal da gente, a gente fala mal da pessoa, a gente guarda algum rancor de alguém. Na verdade, a gente guarda o sentimento dentro do nosso próprio corpo. E na medida em que a gente faz mindfulness, né, como a gente adquire abertura e aceitação para lidar com os sentimentos, cada vez mais a gente sente no corpo, a gente sente o sentimento no corpo e a gente permite que ele vá embora. Então a gente nunca mais sente o sentimento da mesma maneira. A gente sente o sentimento e permite que ele vá embora. Então, por exemplo, hoje eu não sinto raiva, eu não sinto mais raiva, eu sinto compaixão, eu não sinto nervoso. Claro que às vezes alguém pode me deixar irritada, mesmo assim eu consigo me controlar muito bem, porque eu pratico essa habilidade muito. É muito difícil eu sentir os sentimentos ruins. E cada vez mais que a gente pratica, mais a gente sente mais os sentimentos bons e expansivos. Então a gente perde a habilidade de sentir os sentimentos ruins, como nervoso, estresse, sofrimento, porque o sofrimento é inerente ao ser humano, ele fica guardado no nosso corpo. E é muito importante a gente aprender a ver o sofrimento e não identificar com ele, para deixar ele ir embora. Porque é possível, eu superei o sofrimento. Nossa, eu já sofri demais por causa do meu trauma, do meu acidente. Eu consegui superar o meu trauma do acidente, né? E assim, e os julgamentos,
eu vejo que muitas vezes a gente joga as nossas sombras em cima das pessoas. E por a gente não estar prestando atenção na nossa experiência, é muito mais fácil olhar para o outro e falar mal do outro do que olhar pra gente, né, e ver os nossos defeitos. A gente não consegue ver os nossos defeitos se a gente não está prestando atenção na experiência. A gente sabe dos nossos defeitos, mas a gente não sabe como fazer para mudar isso, como superar isso. Então a gente sempre acaba errando de novo e fazendo de novo. Então o julgamento, na verdade, muitas vezes não deixa com que a gente veja o que existe. E uma coisa muito real é que quando a gente faz comentários maldosos sobre os outros, porque antes eu fazia muitos comentários maldosos sobre as pessoas, eu falava mal dos outros, eu brigava com as pessoas, eu fui aprendendo, vendo como aquilo me fazia mal. Quando você começa a sentir os próprios sentimentos no seu corpo, você vê que quando você fala mal do outro, na verdade você está destilando os sentimentos no seu próprio corpo. Por isso é tão libertador perdoar e se perdoar por alimentar esses sentimentos no seu próprio corpo. Então, você, na medida em que você vai integrando, né, como eu já falei que é mindfulness, é a ciência da integração, na medida que você vai integrando o seu cérebro na parte dianteira que regula as suas emoções, cada vez mais você supera mais as suas emoções e você está mais capaz de lidar com qualquer desafio que apareça na sua vida. Você não é vítima dos seus sentimentos, você é protagonista deles, você escolhe como você quer se sentir perante as situações. Claro que dói, né? Dói, mas você tem liberdade de escolha em como agir e como você não reage de imediato. Você escolhe como você deve agir e você tem essa liberdade de escolha que é extremamente libertadora e empoderadora, porque você cria um poder em você quando você consegue se superar. Nossa, que é assim, incrível, maravilhoso. E não tem como falar assim de tão maravilhoso que é, porque você não acredita que o negócio se desdobrou na sua frente e você agiu como uma lady, né? Como uma monja. É maravilhoso, porque você fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha essa sabedoria, eu não sabia que eu era capaz de tal proeza. E é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que era a mais evoluída possível e me evoluía assim, rapidamente, porque o treino te coloca em contato, né, com a prática, te dá discernimento. E não é que você não vai julgar, mas você vai ter mais discernimento na hora de saber, né, julgar, na hora de lidar com as situações. E até discernimento na hora de sentir os sentimentos, né? É realmente maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte para ajudar meu canal, se inscreva e seja bem-vindo sempre.